Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu vim conversar sobre esse filme que está passando, né? Chamado Extraordinário. Para quem não assistiu ainda, ele conta a história de um menino que, ao nascer, é descoberto uma má formação facial e ele passa por 27 cirurgias. Ainda assim, fica algo que não é muito agradável, visualmente falando. E o filme vai começar contando a história desse menino quando ele vai para a escola aos 10 anos de idade pela primeira vez. Os desafios que ele vai enfrentar, os novos colegas, esse novo ambiente, sair dessa família, o que é encarar todos os olhares. Então o filme vai passar por isso. Inevitavelmente a gente ali na plateia, no cinema, nós vamos pensar na inclusão, o assunto que vem logo à tona. Mas tem vários outros assuntos que são retratados no filme ao longo do tempo. Por exemplo, um dos assuntos que ele toca é da irmã do menino. Ele tem uma irmã mais velha do que ele. E como é que ela se sente ao longo, nessa relação com esse irmão? Porque é verdade, eu também tenho uma filha. Além de meu filho que tem autismo, eu tenho uma filha de 6 anos que não tem autismo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil deixar esse filho. Porque ele dá conta e o outro a gente enche muito de atenção e pode ocorrer isso. Como pode ocorrer o contrário. Às vezes o filho especial dá tanto trabalho e aquele outro que está numa condição neurologicamente sem demanda alguma, a gente ir viver tudo que a gente não viveu com aquele filho, com essa nova criança. É bem possível acontecer isso. Mas o que importa mesmo é como esse filho consegue, como é que ele se vê dentro dessa relação. E nesse filme ela retrata como é difícil que meus pais olhem para mim, como é difícil que eles me percebam. Essa foi uma temática que me chamou a atenção. A outra é falando sobre a própria mãe. Quando esse filho está para nascer, ela está escrevendo a dissertação de mestrado dela. E ela larga tudo para cuidar do filho. Quando ela vai resgatar esse trabalho, para retomar essa atividade que ela tinha, ela percebe que todo o conteúdo que ela escreveu ainda está no disquete. Imagine, hoje a gente consegue gravar as coisas naquele espaço que a gente chama de nuvem, usa pendrive para lá, usa pendrive para cá, e a dissertação de uma pessoa ainda está em um disquete, e a problemática dela era como recuperar esse conteúdo. Quanto nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas atividades, em função desse filho, em função dessa nova demanda que a vida nos apresenta. Mas, gente, de tudo, o que mais mexeu comigo é a história do próprio menino. Porque ele vai para essa escola, ele vai vivenciar todas as dificuldades, alguns poucos colegas que vão acolher, a maior parte que vai olhar como estranho e uma pequena parte que vai tripudiar. Quando aquelas cenas estavam acontecendo, não teve jeito. Eu voltei para a minha história. Eu pensei no meu filho naquele momento. E de tudo que mais me entristeceu, o que fez mexer a minha emoção, foi porque aquele menino do filme, apesar da sua má formação, ele tinha um cognitivo super preservado. E ele, inclusive, era muito bom em ciências e se destacava naquela disciplina. Mas ele conseguia chegar em casa e dizer para a família dele como ele estava se sentindo. Ele conseguia trocar, dialogar, e aquele pai e aquela mãe conseguiam mediar esse sentimento, mediar aquela dor que ele sentia. Então, algumas vezes ele colocava assim: você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil encarar todos os olhares? Você pensa que é fácil todo dia alguém fazer uma brincadeira comigo? Você pensa que é fácil alguém estar me chamando de monstro? Isso não é fácil. Com toda a dor,
própria daquela criança, né, daquele personagem. Quando eu me reportei para a minha história, eu pensei no meu filho que tem autismo e é não verbal. Né? Quantas vezes ele deve ter sido tripudiado nos sentimentos dele? Quantas vezes ele sofreu bullying? O que aconteceu quando eu não estava presente? Eu não vou saber nunca. Eu não vou saber nunca. Nem porque ninguém vai me contar e nem ele próprio. Se aquilo machucou, se aquilo doeu, eu não tive e não tenho como mediar pelo simples fato de eu não saber. Todos os dias eu pego minha filha na escola e pego ele também. Quando eu pego minha filha, eu pergunto: e aí, filha, como foi o dia? Como foi aí na escola? Ah, minha mãe, foi bom, não foi bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí ela vem toda serelepe conversando. E é óbvio, quando eu encontro com ele, eu faço a mesma pergunta: e aí, meu filho, como foi? Né? Mesmo sabendo, as terapeutas dizendo que não é uma pergunta que deve fazer, mas eu faço. E óbvio, eu não tenho resposta. Né? E quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando exatamente isso. Né? Como eu acesso? Olha, por mais que tenham as teorias, tenham as intervenções, as fonos falem isso, né? As terapeutas fazem aquilo, falam aquilo, as psicólogas falam tanto o outro, mas nessa hora aqui eu estou na posição de mãe, né? Na posição de mãe, eu queria sim poder saber dele, como ele sentiu. Eu queria saber dele, o que machucou ele. Eu queria saber dele, o que foi bom, o que não foi ruim. Eu queria que ele pudesse me dizer que estava irritado, que não queria botar. A gente termina compreendendo, né, ao longo do tempo. Eles falam de outra forma. Mas eu queria sim poder sentar numa mesa como essa, né, e ouvi-lo falar e dizer: mas pense por esse lado, pense por outro. Tente desse jeito, tente daquele outro jeito. E verdadeiramente eu não sei se a gente vai ter essa possibilidade. Portanto, vamos ter que encontrar outros caminhos, vamos ter que encontrar outras formas, outras maneiras de acessar esses sentimentos. Eu fiquei pensando não somente em ele traduzir, ele expor o que ele sente, mas também nas simples escolhas. Nas simples escolhas. Eu nunca sei comprar o presente de Natal para ele. Não sei se vocês que têm filhos do outro lado, vocês conseguem, mas eu nunca sei o que ele quer. Eu não sei, eu nunca soube qual era o brinquedo que ele tinha interesse no momento. Em alguns momentos, uma vez eu levando ele para uma loja de brinquedo, ele um dia pegou uma carta de baralho, eu nem sei dizer, né, que era um brinquedo na moda dos coleguinhas dele, eu acho que ele prestava atenção, e ele pegou e me deu. Óbvio que eu comprei, né, rapidamente. Mas eu não sabia brincar também, né, com aquilo. Né? E depois disso ele entrava, saía: será que ele quer roupa? Será que ele não quer roupa? Será que ele gosta de sapato? Será que ele gostou desse sapato? Será que ele gostou dessa roupa? Né? Então ele vai vivendo e eu vou escolhendo e vou fazendo, mas é aquilo mesmo que ele quer. Né? Então não é fácil, não. Não é fácil. E eu fico cá me perguntando qual vai ser a maneira de ajudá-lo, né? Porque é uma condição, né? É uma condição. Mesmo os meninos que têm autismo mais leve, ainda que verbais, às vezes têm dificuldade de expressar os seus desejos, as suas vontades. Às vezes eles ficam dentro de um mutismo ali bem grande e não conseguem traduzir claramente o que é que eles estão sentindo. Então, o que sobra pra gente? Né? O que sobra pra gente é buscar uma transformação. Transformar quem está do outro lado. Porque no caso deles, é uma condição deles. Eu preciso então fazer com que os outros compreendam essa condição. Por quê? Existem famílias que têm a capacidade financeira de oferecer um tratamento de excelência aos seus filhos, de levá-los para fora do país, promover
forma de tratamento. Que bom, né? Que bom que isso acontece. Mas a gente, quando é convidado pela vida a entrar no mundo da inclusão, nós não podemos ser egoístas. Não existe nada de errado, gente, pelo amor de Deus, em cuidar do próprio filho. Não estou falando disso. É óbvio que o primeiro cuidado tem que ser com eles mesmos, mas eu estou dizendo que nós precisamos ir para além do nosso próprio universo, ir para além do nosso próprio filho, porque o mundo ele está em rede, porque o mundo se conjuga, todo mundo cada vez mais entrelaçado. E se o filho ter acesso ao tratamento, mas o outro não ter, a gente vai ter a mesma problemática. Eu estou indo em busca da informação, em busca da formação, em busca do conhecimento, mas se eu não compartilho esse conhecimento, se eu não transformo isso em um domínio público, de que adianta? Porque se a pessoa da lanchonete não souber como lidar com meu filho, eu tenho um problema. Se a pessoa do shopping, onde vende lá as coisas que ele gosta, não entender sobre o autismo, de que adianta? De que adianta você estar fazendo esse investimento tanto ali, se você não consegue formar e informar as outras pessoas da realidade dele? Então, no final de semana, nós fomos a um clube e ele estava lanchando, eu não tinha comprado o refrigerante. E eu não sabia que ele queria o refrigerante. Então ele levantou, entrou na área da cozinha, foi lá na geladeira, abriu a geladeira e pegou a Coca-Cola. Cheio de autonomia, cheio de propriedade. Mas a pessoa que estava lá ficou assim meio assustada, porque o autismo não tem cara, né? Olha para a criança, não vê nada demais. Como é que esse menino grande, 12 anos, vai entrando aqui, vai adentrando? Então, ali eu preciso sentar, conversar, falar com aquela pessoa, o que está acontecendo. E essas informações precisam ser partilhadas. Nós não podemos nos dar o luxo de sermos egoístas dentro do mundo da inclusão, de cuidar do meu e esquecer do outro. Eu tenho acesso à informação e preciso partilhar essa informação. Meu filho tem acesso ao tratamento, nós precisamos pensar em como promover também esse tratamento para tantas outras crianças, para tantas outras. Eu tenho acesso, né? Eu passei a conhecer, eu preciso tornar isso democrático, para que todos tenham. Na medida que a gente fizer isso, aí sim, a gente torna este mundo melhor, porque a gente vai transformando, né? A gente vai fazendo com que as pessoas conheçam. Então, meu pedido hoje, baseado na história, na emoção que eu vivi ontem, é que a gente aproveite essas energias natalinas, né? Esse momento tão mágico que a gente vive do Natal, que é muito mais significativo do que simplesmente uma comercialização, uma troca de presentes, mas que seja sim uma troca de energia, uma troca de pensamentos, uma reflexão mais profunda do que é ser mãe de uma criança especial, do que é ter sido convidada pela vida a participar desse universo. Sim, eles são extraordinários. Meu filho, no silêncio das palavras dele, ele tem uma doçura, ele tem uma suavidade que ele encanta. Ele simplesmente encanta. Mas não basta o encantamento dele. Ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser entendido no silêncio das palavras dele. E esse é um trabalho que me compete. Mas eu creio que não compete só a mim, compete a todos que estão dentro dessa seara. Que a gente possa exercitar uma palavra que eu gosto muito, que se chama cooperação. Que a gente aprenda a cooperar. Que a gente aprenda a fazer essa troca, operar em conjunto, trabalhar em conjunto, para que o meu seja beneficiado, para que o seu, para que o de fulano, de cicrano, e que nesse conjunto a gente possa promover essa transformação. E aqueles que falam, aqueles que não falam, aqueles que conseguem expressar, aqueles que não conseguem expressar, que eles sejam compreendidos pelo conjunto social. E aí sim, amanhã, na minha velhice, na minha morte, na minha doença, eu possa ter a tranquilidade de vivenciar essas experiências, porque sei que trabalhei para um mundo melhor. E o meu convite é esse para você também, que nesse Natal a gente trabalhe para um mundo melhor. Viu? Um beijo, até a próxima. Tchau.